Irmãos e irmãs, iniciamos o Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra que Jesus quer se identificar como divino. Ele é o Filho amado do Pai. É ele a quem o Pai disse, na revelação da transfiguração, que nós deveremos escutar. Este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. E Jesus hoje diz muitas coisas aos discípulos, mas primeiro quer escutá-los. O que vocês dizem sobre mim? O que diz a comunidade? O que diz a comunidade? O que as pessoas falam? Então Jesus não quer fazer aqui um censo, não quer fazer uma pesquisa de opinião pública. Não é isso. Jesus quer ali nesse momento, dentro desse contexto humano e real, trazer para os discípulos a sua identidade divina. Por isso que quando pergunta, é para que eles digam que Jesus é o Messias. Mas como os discípulos iam dizer isso? Se os discípulos não tinham esse poder, essa inspiração divina, se ainda estavam aprendendo. O máximo que eles sabiam era que Jesus era filho do carpinteiro, que Jesus era de Nazaré, que as pessoas estavam dizendo e os discípulos estavam ouvindo que ele poderia ser João Batista, Jeremias ou qualquer outro profeta. Mas o que Jesus quer saber e o que Jesus estava esperando ouvir era a voz de Deus na vida dos discípulos, para que ele pudesse indicar aquele ao qual ele iria construir a sua igreja. Vejam que Jesus pergunta para que Deus possa tocar o coração de um dos discípulos, no caso Pedro, e Pedro revelar a identidade de Jesus. Tu és o Messias, o Filho amado de Deus. E aí Jesus diz: Feliz és tu, Jonas, porque Deus te escolheu para trazer essa revelação ao mundo. Por isso, como fostes escolhido por Deus, eu digo, fostes escolhido pelo Pai,
E eu digo, é sobre esta revelação que eu construirei a minha igreja. E a igreja receberá o meu poder. Aquilo que ela desligar na terra, será desligado no céu. Aquilo que ligar na terra, será ligado nos céus. Então Jesus dá esse poder para a igreja e pede aos discípulos para que eles não digam nada a ninguém. A partir da revelação, Jesus diz que para chegar a essa divindade, a esse Messias, ser de fato Messias, precisa passar pela morte, precisa sofrer. É outro momento de incompreensão dos discípulos. E aí, nesse momento, Pedro, no seu modo de ser, de agir, na sua humanidade, também é inspirado pelo mal e quer impedir Jesus. Vejam como a ação do bem e do mal. E Jesus diz, vai para longe de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço. O que significa isso para nós? Nós também podemos ser instrumento do bem como do mal. Por isso que precisamos sempre pedir, Senhor, guarda-nos, livra-nos de todo perigo e de todo mal. E revela sempre em nós os dons do Teu Espírito, para que possamos sempre Te revelar como nosso Deus e nosso Salvador. Muita força, muita fé, muita coragem e professemos juntos, Jesus é o nosso Salvador. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.